Mateus 10, versículo 1, Lucas 10, versículo 1 e Marcos 16, versículo 15. Versículo 1 diz assim, a missão dos 12 apóstolos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem de toda enfermidade e de todo mal. Agora lá em Lucas, no capítulo 10 também, no versículo de número 1, diz assim, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 discípulos, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, primeiro ele mandou os 12, lá em Mateus 10, mandou os 12 apóstolos. Agora ele mandou mais 70 discípulos para fazer a mesma missão. Quando ele encerra ali o seu ministério e que ele vai subir ao céu e ele vai deixar a missão para a igreja, você vem comigo em Marcos 16, no versículo 15, que diz assim, e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então repita o ide comigo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Tema, salva a mensagem lá. Missionários improváveis. Eu quero falar hoje sobre missionários improváveis. Então eu preciso explicar essas duas palavras. O que é missionário? Segundo o dicionário, missionário, além de tantas definições, é aquele que recebe ou assume uma incumbência de realizar uma tarefa muito importante. Um missionário é aquele que recebe uma missão, tá? É o resumo. Aquele que recebe ou assume uma incumbência de realizar uma tarefa muito importante. Alguém mandou e enviou e essa pessoa está atarefada agora. Está com a incumbência de cumprir uma tarefa muito importante. Improvável. O que é improvável? Esse é mais fácil. Que não tem probabilidade alguma de acontecer. E resumimos com uma palavrinha conhecida como aquilo que é impossível. Então, missionários improváveis, dentro dessas definições, o meu tema ficaria gigantesco, é aquele que recebe uma incumbência de realizar uma tarefa muito importante, mas que ele seria a última pessoa que Deus ia escolher para fazer isso. É agora que vem o X da questão. Porque quando a gente fala de missões, falamos disso no início do culto e vamos terminar falando sobre isso. Missões se faz indo ao campo missionário, missões se faz contribuindo financeiramente, você não pode ir, mas você pode contribuir. E se você não pode ir nem contribuir, você pode pelo menos fazer missões orando e intercedendo. E dentro disso daqui, nós, irmãos, como cristãos, a igreja de Jesus, os discípulos do Senhor, nós percebemos que no momento, Jesus chamou a sua liderança particular, os 12 apóstolos, e falou, vai. Eles foram. Um pouquinho mais à frente, ele reuniu mais 70 discípulos. Agora não é só mais os apóstolos, agora é toda a membresia da igreja. Ele também deu poder e autoridade e falou, vai em missão também. Estou dando uma incumbência para vocês cumprirem uma tarefa muito importante. Alguém lá no meio podia falar, eu, Senhor, mas eu não sou ninguém. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei ler, eu não sei fazer nada nessa vida. Eu sou um improvável. E então, Deus estaria falando para ele, é com você que eu conto mesmo. É lógico que Deus, na Bíblia, ele sempre vai usar também pessoas com muita capacidade, como a gente vê no caso de apóstolo Paulo, um homem poliglota. Então Jesus vem a ele, se manifesta a ele, e então depois de entrar em seu coração, usa ele para levar o evangelho às nações, coisa que ia levar muito tempo com os outros apóstolos que estavam acostumados com Jerusalém, Judéia, Samaria, e nunca chegariam talvez aos confins da terra. Mas hoje, Deus colocou em meu coração o seguinte, alguns exemplos na Bíblia, de pessoas que nesse sentido foram missionários, receberam uma incumbência de cumprir uma tarefa muito importante, mas eles seriam as pessoas mais improváveis que Deus poderia escolher. E eu sei que Deus, ele vai falar o seu coração. Segundo os textos que nós lemos,
Hoje, como igreja, nós é que recebemos a incumbência, a tarefa, segundo aqui Marcos 16:15, de ir por todo mundo e pregar o evangelho só para quem é da minha família. É isso que está falando? Não. Está falando pregar o evangelho para toda criatura, para todas as pessoas. Ah, mas tem gente que é tão ruim que merece morrer e ir para o inferno, pastor. Já não pensamos assim? Fala a verdade. Não precisa, é retórica a pergunta. Responde para si, que eu estou vendo um sorrisinho aí já. Não tem gente que a gente já achou na vida que é tão ruim que tinha que morrer e ir para o inferno? Isso é porque a gente não tem noção do que é o inferno. Deixa que eu vou discorrendo aqui. O primeiro missionário improvável, lá em Gênesis 18, no versículo 23, é Abraão. Abraão, irmão, isso mesmo. Nesse versículo, eu não vou ler toda a passagem, começa dizendo assim: e chegou-se Abraão dizendo: Deus, destruirás também o justo juntamente com o ímpio? O que ele estava falando aqui com Deus? Ele estava com uma preocupação. Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Imediatamente ele pensou: o meu sobrinho, Ló, está lá com sua família. Ele se estabeleceu naquela cidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na presença de Deus. Lembra que missões se faz também orando, intercedendo? Ele falou: eu vou entrar na presença de Deus para que haja salvação em Sodoma e Gomorra, mesmo sendo um lugar de pecados, mesmo sendo um lugar horrível para aqueles que seguem a fé no único Deus. Eu vou clamar pela salvação daquele lugar, ainda que Deus salve alguns naquele lugar. Mas quem era Abraão, irmãos? Hoje conhecemos na Bíblia ele por pai da fé. Mas sabe quem era Abraão? Filho de Terá, vendedor de ídolos. Morava em Ur dos Caldeus. Mudou-se dali para Arã. Estabeleceu negócio com idolatria. Abraão, ainda Abrão, ele é criado debaixo de todos esses valores pagãos. O seu pai não tinha compromisso com Deus. O seu pai não conhecia Deus como Abrão um dia ia conhecer. E Abrão vai crescendo nessa situação, e ele vai passando por muitas situações, mesmo depois de ouvir nitidamente a voz de Deus. Abrão enfrenta muitas dificuldades, porque agora ele está aqui, perto dos 100 anos. Quando ele está indo orar a Deus, ele está perto dos 100 anos de idade. E ele vai clamar por alguém que saiu da casa dele, brigado com ele. Essa é a questão. Deus poderia escolher qualquer pessoa para interceder por Ló, mas vai escolher logo quem? Quem teve um probleminha na família. Sabe por quê, irmãos? A gente costuma orar e pedir por pessoas que a gente ama, que estão do nosso lado, fazendo o nosso bem. E se estamos agindo assim, Jesus falou em Mateus 5,44, que não estamos sendo diferentes dos fariseus. Nós estamos fazendo orações hipócritas, porque a gente só faz o bem a quem faz o bem para a gente. A graça está em fazer o bem para aqueles que nos odeiam, para aqueles que ligam o som bem alto diante do seu portão, para aqueles que difamam você, que xingam você, que perseguem você, que falam mal da sua família. Aí sabe o que é que Deus faz? Levanta missionários improváveis para clamar pela vida dessas pessoas. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem pese os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem era José? Hoje a gente conhece José como aquele, que revelava sonhos, que Deus mostrou sonhos para ele, que ele revelou sonhos na prisão, os sonhos de Faraó, que ele se tornou governador do Alto e Baixo Egito, a segunda pessoa que mandava em todo o Egito antigo. A gente conhece ele assim hoje, um homem de fé, um homem de Deus, que fugiu lá, quando a mulher de Potifar agarrou ele para fazer as coisas erradas. Ele falou: não posso errar diante do meu Deus. Deus estava ali na sala? Estava, olhando ali, Deus estava olhando, mas não tinha ninguém ao redor. Ela falou: que Deus, menino, vem para cá. Ele falou: não posso errar contra o meu Deus. Que Deus? Você não vê, mas ele está aqui comigo. Eu não posso pegar contra o meu Deus. E ele sai correndo, e por isso ele vai ser preso, injustamente. Então quem é José? Outro missionário improvável. Ele, entre seus irmãos, ele era o mais novo. Depois dele, só Benjamim
que nasceu lá numa caminhada lá, bem novinho, bem mais novinho do que ele. Ele não era o mais velho, portanto não teria respeito da maioria dos irmãos. O seu próprio pai mandava ele vigiar o que os irmãos mais velhos faziam de errado, e isso já deu muito choque na família. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele saiu de casa com 17 anos. E ele vai ficar 13 anos até sair lá da cadeia. Primeiro escravo e depois cadeia. 13 anos já distante, com 30 anos, ele é chamado diante da presença de Faraó. Aí ele desvenda os sonhos. Aí ele se torna então o governador. Aí mais 2 anos se passaram. Aí ele conseguiu trazer a família dele. Soma aí, quanto tempo que ele levou distante da família, dado como morto, vendido como escravo, preso injustamente. Quem é José? Um improvável. Mas ele entendeu uma coisa muito importante. Quando seus irmãos vieram, ele falou: calma vocês. Calma, porque vocês tramaram todo o mal contra a minha vida. Mas Deus transformou esse mal em bem, porque Ele estava olhando lá na frente. E através da minha vida hoje, olha quem Ele vai salvar. Vai salvar ele, a família dele, o Egito e todas as nações ao redor que estavam passando fome. Olha, irmãos, às vezes a gente não entende as coisas que nós passamos hoje, porque nós não estamos entendendo que a missão que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que qualquer plano que a gente já tenha feito. No capítulo 38, tem um homem, que você pode botar aí o nome do seu próximo filho, desse nome aqui, ó, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque. Jeremias 38, 7, diz assim, ó: e ouvindo, melhor ainda, o 6, ó, o 6. Então tomaram o profeta Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias atolou-se na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, logo, versículo 8, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando ele na cisterna. Por certo ele morrerá de fome naquele lugar, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. Quem é Ebed-Meleque? Um desconhecido, irmão. Você nem conhecia o nome dele. Ebed-Meleque, ele é um servo, um eunuco, ele é um camarada que foi separado para trabalhar no palácio do rei, mas ele é escravo, e ele é etíope. Veja bem, ele não é de Israel, então ele veio como escravo, e está trabalhando como escravo para o rei de Israel, e ele não pode falar nada, ele tem que ficar de bico calado. Mas quando ele soube que o homem de Deus, o profeta Jeremias, porque pregou a verdade, foi lançado no poço, na cisterna, que não tinha água, só tinha lama, estava atolado lá na lama, estava preso lá embaixo na lama, aquilo doeu o coração dele, e não só ele ficou com a dor no coração, ele tomou uma atitude. Ele simplesmente falou: eu vou ao rei, diretamente ao rei, pedir autorização para tirar o profeta de lá. Mas quem é Ebed-Meleque, irmãos? Ebed-Meleque não é ninguém diante do rei, é alguém de outra nação, é alguém que não tem nome, é um desconhecido. E aí você começa a fazer as suas aplicações, porque a gente acha que Deus vai usar só quem é conhecido, que Deus só vai usar quem tem nome, que Deus só vai usar aqueles que têm status. E Deus está falando que Ele, como Rei dos Reis, também tem nos dado a autorização para tirar muita gente que está mergulhado na lama do pecado. Ah, eu queria que a minha família se salvasse. Eu vou lá pedir um pastor para fazer. Eu até vou orar, irmão. Eu até vou lá, a pastora vai, algum irmão vai. Mas sabe, Deus quer usar você como um improvável missionário lá no âmbito da sua família. Porque lá tem muita gente atolada na lama. E sabe quem é que está atolado lá na lama? De repente é um profeta que está lá e nem sabe que é profeta. E Deus quer tirar ele de lá para transformar ele em profeta, para transformar ele em pastor, para transformar ele em missionário, para transformar ele num crente fiel. Ele está contando com quem? Com missionários improváveis. E o missionário improvável é aquele que é o que menos se acha capaz. Irmão, deu 4 desculpas para um único chamado. Vai libertar o meu povo lá do Egito, Moisés. Eu não sei falar.
Quem sou eu para falar? Em nome de quem eu vou falar? Que sinal vai ter para eu falar? E por fim Deus falou, o que você quer mais? Ele falou, eu estou gago, eu estou ruim da língua, eu não consigo falar, Deus. Ele falou, tá bom, eu vou dar o seu irmão para ser a sua boca, então. Seu irmão vai falar por você, tá bom assim? Qual a outra desculpa? Ele falou, agora não tem mais jeito. Vai dando desculpa para Deus, isso, vai dando essas desculpas que você não tem tempo, que o seu trabalho toma muito seu tempo, que a sua família não tem jeito, que você não tem capacidade, vai dando essas desculpas para Deus mesmo. Ele está adorando, Deus está adorando, e está anotando, ele está anotando. Pastor, estou num beco sem saída, porque se eu falo que eu tenho capacidades, pode ser soberba, e se eu falo que eu não tenho, não vai soar como humildade. Fala qualquer coisa para Deus. Ele quer achar missionários improváveis hoje, nessa noite aqui neste lugar. Amém? Ele foi lá e conseguiu, ele arrumou um jeito, irmão. Depois você lê a história em casa. Próximo missionário, improvável, irmãos, um profeta menor, dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Porém, o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Esse aqui então, ele é o mais claro de todos. Ele é morador do sul de Israel. Deus tem uma mensagem para o norte de Israel. Ele olha, procura, não achou ninguém. Ele olhou lá no meio dos campos. Um cara matuto, brucutu, chamando boi, Margarida. Dá nome não, né? Dá nome para vaca, não vai dar certo não, né? Princesa, Atalaia. Eu não conheço nenhuma Atalaia, então. Tá chamando lá os seus bois, vem. Brilhantino. E tá vindo lá, boa. E o que ele plantava? Sicômoro, que é um figo de qualidade bem inferior. Ninguém, não tem valor comercial, que era igual a vida dele. Ninguém ligava para quem era Amós. Quem era Amós? Um matuto lá do interior de Minas Gerais, quase fazendo divisa com Mato Grosso. Ninguém achava ele lá, mas Deus achou ele lá, irmão. Deus achou ele lá e falou, Amós. Aí ele, Brilhantino, falou comigo, Brilhantino? Amós, eu tenho uma palavra muito dura para o meu povo que está lá no norte de Israel. Ele olhou, o que foi, Senhor? Fala logo que eu tenho pressa. Aí Deus falou para ele, vai lá e repreende aquele povo, assim. Aí ele saiu, irmão. Ele não ficou fazendo as contas do INSS, se ele ia ter rescisão, se ele ia ter... Não, ele falou assim, é para ir, Deus? É isso mesmo? Então tá bom, peraí. Deixou os boi lá, deixou com alguém, provavelmente, foi andando, montou num jegue, sei lá como é que ele foi. Quando ele começa a falar, vieram com pedras nas mãos, e nitidamente, Amazias, que se chamava homem de Deus, mandou ele calar a boca, falou, Amós, cala a tua boca e volta para a tua terra, porque você veio lá do escafundó do Juda, para vir falar essas palavras aqui, eu sou homem de Deus. Aí ele dá essa resposta aqui, ele falou, Amazias, é o seguinte, só uma paradinha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não fui educado como profeta, não passei pela escola de profetas, tem nada de profeta na minha família não tem crente, na minha família não tem pastor, na minha família não tem um diácono sequer, mas eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou que eu preciso salvar essa parte da nação com uma repreensão. Você não quer receber? Escuta o seguinte, eu tenho uma missão e eu vou cumprir a minha missão. Que missão é essa? Vocês precisam se converter, vocês precisam mudar os seus caminhos. Por quê? Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus falou comigo e eu estou aqui, e pronto. Mas quem é você, Amós? Não, ele falou assim, eu não sou ninguém não. De 3 em diante, ela poderia morrer apedrejada. Ele falou, se eu abandonar ela aparecer, a barriga crescer, vão apedrejar essa menina. O que eu faço? Vou assumir um filho de um homem que eu nem sei quem é? Ele pensando nessas coisas humanas, né? E agora o que eu faço? Aí ele foi dormir. Porque quando a gente não sabe o que fazer, irmão, vai dormir. Pelo menos você não faz besteira. Ele foi dormir. Aí ele foi dormir, ele teve um sonho. No sonho veio um anjo do Senhor e falou, José. E falou tudo isso aqui. E o que vai acontecer? Ele acorda
E aí ele entende o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Qual foi a incumbência que José recebeu? A incumbência de adotar o filho de Deus. Ele não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Só depois que Jesus nasceu é que ele teve a sua vida de casal com Maria e teve mais outros filhos. Para quem não sabia disso, saiba agora. Mas o primeiro filho era o filho de Deus. E a incumbência, a missão dele foi adotar o filho de Deus, para que através dessa adoção que ele estava fazendo do filho de Deus, através do filho de Deus, hoje nós fôssemos feitos filhos de Deus. José salvou a vida de Maria porque ela morreria apedrejada. José adotou o filho de Deus. E agora, porque José apenas acreditou, mesmo sem compreender, hoje nós somos feitos também, segundo João 1,12, a todos quantos creram, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. O chamado, irmãos, você não precisa compreender ele não, você só precisa aceitar. E Deus, ele está procurando os improváveis, sabe por quê? Aqueles que pareciam que poderiam ser usados, estão se escondendo nos seus trabalhos, nas suas atividades, nos seus ministérios, estão lá, quietinho lá, sem querer ouvir nada da parte de Deus. E foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Messias, o Cristo? Saíram, pois, da cidade, todos aqueles homens, e foram ter com ele. No finalzinho, eles ainda vão dizer assim para essa mulher, no versículo 42. E diziam para aquela mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher samaritana, outra improvável, uma missionária improvável. Quem é ela? É uma mulher que mora num território pagão, provavelmente dos 5 deuses que cada samaritana era obrigada a adorar, ela adorava um desses. Uma guerra teológica, se ela tinha 5 maridos, se ela era prostituta. Prostituta não era, tá? Prostituta não era. Ela poderia ter 5 casamentos e os 5 maridos ter morrido. Ela enterrou os 5, não é? Ela poderia. Ela poderia também ter sido infiel nos 5 casamentos e foi trocando de marido em marido. E o último também deixou e agora estava com outro que nem era dela. Mas ela pode ter sido uma pecadora idólatra, não importa. Ela vivia em pecado porque ela estava numa terra de pecado e ela era rejeitada por causa disso. Tanto que ela vai tirar água no poço, ao meio-dia as mulheres iam cedo ou iam no final da tarde. Ao meio-dia não ia ninguém, ela falou: não tem ninguém para me perturbar, ninguém para me xingar, agora eu vou lá tirar água. E só que ela chega lá, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, ele olhou para ela e falou assim: lá vem uma missionária improvável. Alguém também que tem uns probleminhas, uma mulher confusa, rejeitada, mas com sede. Ela foi ao poço e encontrou a fonte. Ela queria só tirar a água do poço. Mas chegou ali no poço, ela viu que a fonte já estava ali jorrando água viva para o coração dela. O que ela faz depois que ela entende quem é Jesus? Ela fala: fica aqui, que eu já volto já. Ela volta lá e fala: gente, vocês não gostam de mim, mas eu me converti, agora eu estou no projeto Vida Plena. Eu sou uma crente, e agora eu sou uma missionária, improvável, mas uma missionária. Por quê? Eu encontrei Jesus e não quero ele só para mim. Vamos lá ver. E ela traz uma cidade. Aqueles que antes rejeitavam ela, que falavam mal dela, tiveram que receber a palavra e se curvar verdadeiramente. Essa mulher agora, ela falou, fez coisa boa. Mesmo sendo desprezada, ela anunciou o Messias, que era tão esperado. Fiz isso tudo, irmãos, só para provocar em teu coração o seguinte sentimento: de você ficar com medo de não estar fazendo nada para salvar vidas. E talvez você ainda até agora esteja falando: mas não dá, pastor, não dá para Deus me escolher. Então vamos ver aqui para encerrar. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir a capacidade que você pensa que teria que ter para ir fazer. Deus está olhando hoje para você, que talvez você é quietinho demais, talvez você é distraído demais, talvez você nem venha a todos os cultos,
Ou talvez você venha a todos os cultos, não importa. Ele está chamando pessoas que não são para confundir aquelas que acham que são. Porque a capacidade vem dele, por isso que quando a obra for feita, a glória é para ele. Então eu vou pedir você que fique de pé, em nome de Jesus, enquanto